Nós estamos na 27ª Zona Eleitoral, cartório aqui de Juara, e vamos conversar com o juiz eleitoral, Dr. Fábio Cardoso, que falou com a imprensa a respeito de muitos assuntos de suma importância para esta eleição. O que pode, o que não pode ser feito por parte dos candidatos e também por parte dos eleitores. Bom, a recomendação e orientação é que todos sigam as normas, né? Os partidos políticos já com antecedência recebem as regras, as orientações que vêm do TSE, do TRE, e então todos já estão com as regras aí nas mãos, então basta segui-las, ter bom senso, responsabilidade para evitar qualquer tipo de problema com a justiça eleitoral. Doutor, começando então a campanha eleitoral, e existem algumas proibições, existem alguns segmentos em relação aos candidatos que utilizam as redes sociais para poderem estar divulgando o seu partido, divulgando o seu pedido de voto. Há limite para eles estarem fazendo esse trabalho? Bom, em relação a essas regras, são regras bastante novas, né, porque essa eleição, a última já teve um bom conteúdo nesse sentido, mas essa tem mais ainda, né, cada vez mais as redes sociais estão aí no dia a dia, no cotidiano das pessoas, e não seria diferente nas eleições, né, no pleito eleitoral. E da mesma forma, as regras são já pré-dispostas para os candidatos. Basicamente, o horário, a propaganda gratuita, ela é feita unicamente na TV e no rádio, né? Nas TVs oficiais, nas TVs abertas e no rádio. E nas redes sociais, os candidatos podem fazer conteúdos, inclusive pagos, mas existem algumas regras, alguns requisitos que eles já têm essas orientações com antecedência. Doutor, alguns candidatos vêm para reeleição, outros são novos candidatos. O que é considerado favorecimento? Não, eles ficam vedados de estar participando de inauguração. O que pode ser considerado favorecimento ilícito em virtude de estarem no poder? Bom, basicamente, quem concorre à eleição geral está proibido de exercer o cargo público, a não ser que seja candidato à reeleição, né, que não é o caso de Juara, né, o atual prefeito aqui ele não é candidato à reeleição, porque já se encerrou o ciclo, e os candidatos a vereador que estejam já exercendo o cargo de vereador também não têm essa vedação, porque podem concorrer à reeleição. Mas, basicamente, inauguração de obras que já está vedado, né, aparecimento nessas inaugurações já está vedado, e utilização de cargos públicos ou outras situações para se favorecer. Isso também está vedado. No dia da eleição, doutor, existem aí algumas proibições também em relação à divulgação, espaço, né, também que as pessoas devem ficar ausentes, e a chamada boca de urna. Isso é proibido? Como que a Justiça Eleitoral vê por esse lado? Isso, são, como eu disse, né, várias e várias regras que a cada pleito eleitoral elas são atualizadas pelo TSE, pelo TRE, e nesse pleito, mais uma vez, existem alguma série de normas, né, que devem ser cumpridas. Boca de urna não é permitida no dia da eleição, santinho, por exemplo, pode-se distribuir santinho, mas no dia da eleição é vedado aquela prática do candidato que vai lá pela manhã, pela madrugada, às vezes derrama uma enormidade de santinhos ali na frente dos locais de votação, e além de ser uma propaganda irregular, causa sujeira, poluição ali, né, no local, isso também é proibido. Showmícios estão proibidos, né, como já há bastante tempo. Outdoor nessa eleição é proibido, não pode ser usado outdoor. Inteligência artificial com veiculação de propaganda mentirosa também está proibido. Então, assim, existe uma série de situações que está proibido, e que inclusive eu vou passar para vocês aqui depois um rol que vocês podem veicular aí de uma forma escrita, detalhando todas essas situações. Doutor, é proibido, mas se porventura acontecer no dia da eleição aquele derramamento de santinho nas ruas, próximo aos locais de votação, o candidato, ele é prejudicado, não é? Ou somente a pessoa que porventura fez esse tipo de coisa, se for flagrada, responde? Como que funciona? Então, essa situação, tudo vai depender da comprovação, né? Se for comprovada a ligação do candidato ali naquela conduta, ele pode até ser prejudicado. Agora, se for
não houver nenhuma ligação, nenhuma comprovação, isso vai ser analisado no procedimento depois, né, depois que é feita a apuração, no eventual processo a ser instaurado, tudo depende da prova que vai ser promovida ali no caso. Durante esse processo eleitoral já iniciado agora, o procedimento de denúncias, uma vez que é o Ministério Público que responde pela 27ª Zona Eleitoral, está em Itabaporã, também em Porto dos Gaúchos. O pessoal de Juara, que porventura não sabe usar o aplicativo Pardal, tem como fazer a denúncia pessoalmente? Não tem? Qual que é a orientação da Justiça Eleitoral? Sim, existem os canais virtuais, né, e telefônicos, tem o Pardal aí que o pessoal já tem há bastante tempo já, tem um canal também que chama SOS Voto, que é o telefone 1491, que pode ser feito por ligação telefônica, gratuita, e caso a pessoa queira realmente presencial, pode estar se dirigindo à unidade, à Promotoria de Justiça de Juara, que mesmo a Promotora de Justiça Eleitoral não estando aqui atuando na comarca, mas vai ter algum servidor, alguém aqui que vai receber essa denúncia e vai encaminhar ela. Doutor, em relação ao transporte dos eleitores, é vedado a participação dos candidatos estarem trazendo esses eleitores para votar em Juara? De que meio, qual meio pode ser liberado apenas para eles estarem vindo votar? Sim, é vedada qualquer situação de candidato que faça o fornecimento de transporte para eleitores no dia da eleição, da votação. O que acontece é que os órgãos públicos, né, prefeitura, o Estado, o órgão público que se dispôs a fazer isso, já fez o pré-cadastramento dos veículos, a Justiça Eleitoral fornece uma plaquinha, uma identificação assinada pelo juiz eleitoral, identificando aquele veículo como um veículo oficial de transporte de eleitores, para que não haja nenhum favorecimento. E qual penalidade poderá sofrer o candidato se caso for pego em flagrante trazendo eleitores para votar? Aí a questão da penalidade tem que ser analisado o caso concreto, não dá para ser feito essa avaliação anterior, mas com certeza haverá uma penalidade, inclusive pode chegar até mesmo a cancelamento da candidatura, prejuízo para a própria candidatura do candidato. Envio em massa de mensagem pelo WhatsApp. É crime, não é? Como funciona, doutor? É possível a propaganda por meio de WhatsApp, das redes sociais, porém aquele envio em massa está proibido pela Justiça Eleitoral. No dia da eleição, o que é considerado ou não boca de urna e como que a Justiça Eleitoral estará fiscalizando no dia? A boca de urna é aquela situação daquelas pessoas que ficam ali na porta dos locais de votação, né, da onde as pessoas vão lá, dá seu voto e volta, e ficam ali perguntando e questionando qual candidato vai votar, qual candidato votou, aquela situação ali. E tem toda uma equipe que participa do dia das eleições, né, o juiz eleitoral, o promotor, os servidores e a polícia, então tem toda uma equipe que fica ali, que pode ser feita essa fiscalização, e também dos próprios candidatos e das coligações. Doutor, em relação, muitas pessoas prometem votos para os seus candidatos e acabam até mesmo levando o celular para dentro da cabine de votação e tirando foto. Alguns escapam, né? Sabemos que isso é proibido. E se, caso for comprovado, algum eleitor comprovar, tirar foto e mostrar, cabe também penalidade ao eleitor? Sim, e aí, como eu disse também, é uma situação que a gente tem que analisar o caso concreto, né? É difícil você falar antecipadamente o que vai acontecer. O Código Eleitoral prevê algumas vedações, algumas proibições e situações que configuram até crime, mas isso a gente só consegue apurar depois do fato consumado, avalia-se a situação, analisa-se as provas, e aí pode-se dizer o que vai acontecer com aquela situação. Doutor, ainda com relação à questão do celular, a maioria das pessoas fizeram o cadastramento digital e utilizam do aparelho celular com o aplicativo e-título, lá que está todas as informações. Não será permitido ele entrar, apresentar? Como que funcionará com relação a isso, aquelas pessoas que não têm mais o título de forma impressa? Quanto a isso, não tem problema, ele vai com o celular, usa o celular ali para se identificar, e aí no momento que ele se dirige à cabine de votação, ele pode deixar o celular ali, desliga ou deixa o celular com o mesário, vota e retorna e pega o seu celular.